semana eu fiz, pô, cheio de trabalho, não para isso não. E começou o programa, começou pessoal, começou o programa. Tudo bem, pessoal? Bom, seja aí bem-vindo aí ao canal aí, né? Eu, há algum tempo, já queria fazer esse vídeo da, da Supervi, né? E o aumento da passagem. E acabou que na época não tinha nenhum canal, então acabei não fazendo, né? Mas hoje eu vou fazer esse vídeo muito mais como um desabafo, uma revolta. E falar, né, desses tempo de vida que eu tenho, né, e como é que eu vi aí essa mudança de preço da passagem da Supervia, né, porque na época não era nem Supervia, era do Estado, né. Se eu não me engano, a passagem era 20 centavos, né, 20 a 15 centavos, até 10 centavos do trem, e a passagem do ônibus era o dobro. Então, se eu não estiver enganado, acho que o ônibus era 50 centavos, na época era 20 centavos, né? Ainda estava na mão do Estado ainda, né? 97 para 98, né? E de lá para cá, a conversa é sempre a mesma quando vai aumentar a passagem, né? Melhoria do sistema, melhoria do funcionamento, manutenção. Isso é para toda prestação de serviço que o Estado delega a um setor privado, né? No caso, fazer, né? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que muitos vão até cair na cadeira e se surpreender. Esse valor da passagem de 7,60 ele não é o valor real da passagem. Eu vou ser bem honesto com vocês. O valor da passagem original, verdadeiro, é o valor aí de R$ 28, R$ 35, para que vocês tenham um serviço bom, digno daquilo que a concessionária precisa para poder fazer uma prestação de serviço e para ela ter o lucro, para ela ter o lucro dela. E aí muita gente vai se questionar, mas pô, R$ 28, R$ 35, ninguém vai conseguir pegar um trem com esse valor. As pessoas vão ser excluídas de andar nesse transporte com esse valor. Gente, mas infelizmente o preço da passagem, já que está numa concessão, ele tem sido um preço segurado. Quem entende de economia e quem entende um pouco de mercado, ele vai entender que o modo econômico diminui a potência, a qualidade, a eficiência, o desfrute, o aproveitamento do serviço. Então, esse é o preço real, no meu ponto de vista, olhando pelo ponto de vista da autossuficiência, né? Você aprende a fazer suas próprias coisas. Só que esse preço, como eu já falei, ele vai excluir muita gente, de fato, de verdade, de utilizar o transporte e vai ficar uma coisa inútil. Então o preço, normalmente, ele acaba sendo segurado, esse preço, pelo fato para não excluir as pessoas. Mas o valor de fato de verdade desse preço da passagem é esse aí, 28, 35 reais, para ter um serviço assim de qualidade, um serviço assim que seja proporcional, que não arrebenta o trem, que não fica sem horário, que o sinal não fica ruim, entendeu? Esse seria o preço ideal do serviço de vocês, né? Gente, todo reajuste ele sempre vem com a promessa de melhoria do serviço público. Então, o ônibus, o trem, a van, as barcas e outros serviços que eu não me lembro aqui de cabeça. Isso aí eu já me lembro, talvez, desde 96, tá? Então, se você contar de 96 para 2024, sempre a argumentação é em prol disso, tá? Então, tipo assim, eu acompanhei até a substituição do trem, se eu não estiver enganado, 2007, 2008, né, pelos trens chineses, na época do Cabral, como governador. E a conversa sempre foi essa. Nós vamos melhorar, vamos qualificar, nós vamos aprimorar, aquela coisa toda. Assim, na minha visão, como já falei, é muito difícil vocês terem um serviço top de primeira linha. Primeiro que o preço está segurado. O preço da passagem do trem não é esse preço.
do trem, do ônibus, do táxi, da Uber, qualquer coisa. O preço para ter um serviço de qualidade é muito mais do que é cobrado. Não pode cobrar isso porque o povo não teria condição de pagar, o povo abandonaria. Só que, tipo assim, eu quero trazer esse valor histórico da época que eu comecei a perceber para vocês terem uma noção, se é mais novo no caso, que não vai melhorar o serviço do trem e de qualquer outro tipo de serviço, porque não é o preço real. E sempre vem com essa justificativa: melhoria, 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 melhoria. Eu entendo que toda concessão pública, e aí eu vou falar um pouco mais tarde, ela nada mais é do que um aumento de imposto, tá? Eu olho dessa forma. Eu tenho na minha cabeça que a gente deve pagar mais ou menos 150 impostos, tanto oficiais como não oficiais. Um dia eu vou contar essa história para vocês. Então, tipo assim, eu sempre ouvi essa história: não, vamos melhorar o serviço, vamos qualificar aquela coisa toda. E o dinheiro, ele sempre vai ser ineficiente, vai ser sempre insuficiente. Por quê? Porque o setor privado, né, que presta o serviço, ele sofre muito porque ele não tem um ganho que ele pode ganhar. Entendeu? Uma prestação de serviço de privado para as pessoas, ele pode colocar o preço. No caso do Estado, ele não pode. Então, ele sofre o mesmo problema do trabalhador, que tem um ganho limitado. Consequentemente, a potência, a qualidade, a eficiência do serviço, ela vai ser diminuída. A prestação de serviço terceirizado, ela também sofre a mesma coisa que o Estado, tem o seu limite. E aí é essa qualidade que você vê. Então, é essa qualidade que vocês veem aí ao longo do tempo. Eu queria falar aqui uma outra coisa que eu penso que é muito importante, e é o que eu observo nesse tempo de vida que eu tenho, é o poder público passar as suas obrigações para empresas privadas, né? Dar concessões, né? A gente tem aí o trem, nós temos aí as barcas, nós temos aí o Maracanã e outro serviço que eu me lembro, né? Não sei se o Maracanã foi revogado, tá? Assim, eu vi durante esse tempo de vida muitos reajustes, tá, gente? Com as mesmas justificativas e com os mesmos problemas batendo, porque o preço é muito maior do que deveria ser cobrado. E eu percebo que nem o Estado ele quer cuidar das suas próprias obrigações. As concessões da UPA, por exemplo, de Serviço Público de Saúde, como já falei do Maracanã, do transporte, eu percebo que nem o próprio Estado e outras concessões ele quer cuidar da sua própria obrigação. Porque o salário que eles ganham ele é gordo, é um salário abundante, e que faz ele ser menos improdutivo. Entende, gente? Para poder ser produtivo na economia, o cara tem que viver na escassez. A abundância sempre vai gerar o acomodismo, a indisposição. Entendeu? Por quê? Porque o cara já tem para resolver as suas coisas. E eu percebo assim em várias coisas assim que o poder público ele não quer mais fazer aquilo que é obrigação. Até o concurso público segue a mesma lógica, entendeu? Eles vendem a concessão para uma empresa fazer ali as provas. Então, eu particularmente, eu cheguei dei um senso comum, né? Eu ia falar até outra coisa, que o próprio poder público, né, as autoridades, não quer fazer. Eu me lembro que em 2021, 2022, a concessão tinha acabado. E o que deveria fazer? 20 anos não deu certo, sempre reajustou. Então vamos pegar essa concessão e a gente vamos voltar a administrar, vamos abaixar a passagem. Isso vai dar condições para o povo da Baixada vir trabalhar na parte nobre do Rio de Janeiro. E isso vai ser benéfico para todo mundo. Não. Vamos continuar com Supervia, vamos procurar uma outra prestadora de serviço que possa ocupar e vamos lá. Ou seja,
Eles querem realmente administrar as coisas públicas? Eu penso que não, porque se durante 20 anos aumentou e não resolveu, para que você vai continuar? Você toma e assume as consequências daquilo que tem que ser feito. E aí, isso até aconteceu com uma conversa com um colega meu, que ele pensou que nem eu também, que a verdade é o seguinte, gente, por que as coisas não mudam em relação ao serviço público? No caso da Supervia, vocês acreditam que o secretário ele anda de ônibus, de trem? Evidentemente que ele não anda. A filha dele, a esposa dele, os parentes dele, eles andam de trem? Não anda. Então, essa falta de qualidade também é a falta de participação de quem foi colocado pelo governador para poder fazer funcionar aquilo ali. Se ele não anda, como é que vai funcionar as coisas? Dificilmente. Só vai haver uma melhoria nesse serviço público quando os representantes nossos passam a andar. Se ele não anda, esquece. É uma perda de tempo. É o que a gente vê aqui agora, né? É uma transferência de responsabilidade para uma outra pessoa. E quando se fala dessa questão que o poder público ele não quer nem cuidar das suas coisas, é em geral. Concurso público, hospital, transporte, da concessão. E a concessão é imposto. É imposto, acima de imposto. E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque quando você paga um imposto, você paga pelo serviço. Quando você vende uma concessão, para ela fazer, ela não vai fazer só para manter o caixa, ela vai querer ter o lucro. E o lucro é imposto. E essa história, ela não é de agora, ela vem muito antes até de eu nascer, tá, gente? Eu só contei um período que eu vi, tá? A passagem de 10 centavos, se eu não estiver enganado, depois pulou para 15 centavos, depois pulou para 20 centavos. Estou falando bem lá no início do plano real, tá? Que eu acompanhei e eu andava. Então, tipo assim, muito difícil melhorar. Muito difícil melhorar o serviço público, porque dificilmente o secretário ele vai andar de trem, ele vai andar de ônibus, de van. Deve andar no mínimo de carro para cima, avião, helicóptero, entendeu? Então você vê que existe um distanciamento. E nem o poder público ele quer cuidar das suas próprias coisas. Consequentemente, mais imposto que a gente paga. E aí, para finalizar aqui o vídeo, qual é a solução? A solução é muito simples, comprar um carro elétrico. Essa é a solução. Não usar as coisas do sistema financeiro. Essa história de reajuste, ela vai ser eternamente. Corrige, mas nunca resolve o problema. Entendeu? E olha que não foi reajustado o salário mínimo, não foi reajustado o salário grande, que é um outro absurdo. A solução é comprar um carro elétrico. Ah, mas eu não tenho condições financeiras para comprar carro elétrico. Não tem problema. Monta um carro elétrico. Entendeu? Monta um carro elétrico ou compra um carro elétrico de segunda mão. Primeira não dá. A segunda solução, que é comprar um carro elétrico de segunda mão, não conseguiu. Terceiro, comprar um leilão, não conseguiu. A quarta, montar. Ah, mas eu não vou fazer isso porque é muito caro, eu não consigo, não tenho capacidade. Eu lamento muito. Essa história de reajuste, melhoria, essas coisas, essa é uma história eterna. Não vai mudar. Se você não aprender a fazer para você, ninguém vai querer fazer para você. Sinceridade, honestidade para vocês. Entendeu? Não usar. Entendeu? Além de você trabalhar menos, isso dificilmente alguém vai te contar isso para você, você vai conseguir aproveitar a mais. Agora, você ficar pagando os outros, fazendo aquilo que você não sabe fazer, essa é a história que a gente vê de passagem. Aumenta e nunca corrige. Entendeu? A gente está com uma inflação alta, a gente está perdendo muito rapidamente o poder de compra, porque está na mão dos outros.
Então, assim, de coração, esse vídeo. Mesmo que você fale assim, pô, não tenho condições. Tenta a segunda opção. Comprar segunda mão. Não conseguiu? Tenta no leilão. Não conseguiu? Monta. Monta, faz o seu curso de mecânica, se você não tem habilidade. Faz para você. Porque você pagando para os outros, essa história de reajuste de passagem, de combustível, é uma conversa que eu vejo desde criança. Eu estou contando os valores da passagem de quando eu era criança para vocês terem uma noção de como ela aumentou. Né? Ela só não aumentou mais ainda a passagem do trem, porque o povo ainda se lembra que a passagem era mais barata que o trem. Então segurado. Mas o preço da passagem do trem, 28, 35 reais, 32 reais. Ah, mas é absurdo. É esse o preço. Então, se vocês não fizerem por vocês, não adianta. Ah, mas eu não tenho condições, não tenho habilitação de carro. Compre uma moto elétrica. Compre uma bicicleta elétrica. Entendeu? Porque, infelizmente, esse é o problema de deixar as coisas na mão dos outros. Gente, eu queria falar isso, entendeu? Porque é uma coisa que estava engasgado na minha goela, é uma coisa que estava engasgado no meu pensamento. Eu optei de fazer um vídeo por semana, amanhã eu vou ver se eu publico esse vídeo. Mas infelizmente é verdade. Não adianta pagar um serviço que nem quem você paga anda. É o que você vê, entendeu? Aumenta, 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 aumenta e nunca resolve. Eu me lembro da Olimpíada que era a mesma coisa. Ah, nós vamos aumentar a passagem a mais porque a gente vai incluir o ar-condicionado. Acabou a Olimpíada, boa parte das frotas do ônibus não tinha ar-condicionado. Quem está pagando isso? São vocês. A mesma coisa que aconteceu. Ah, ficamos sabendo aqui que são 10 anos de reajuste inapropriado. E que o povo estava pagando. Quem pagou a conta? Foi vocês. Entendeu? Não devolveu o valor que foi cobrado a mais a vocês. Então, se vocês não cuidarem da própria escolha de vocês, eu lamento muito. Ninguém vai cuidar. Ninguém vai cuidar. Por isso que eu faço questão de falar da movimentação. Porque essas situações que a gente vê, elas vão ser sempre repetitivas. Sempre vai ser divulgado, divulgado, divulgado. Se não mudar a direção, se não mudar o pensamento, não adianta depois ficar reclamando. Entendeu? Não adianta depois ficar reclamando. Então, eu queria falar isso para vocês, queria dizer isso para vocês. E faz para vocês. Mesmo que de repente você não consiga ter um carro elétrico, uma moto elétrica, uma bicicleta elétrica, evita. Entendeu? Faz um esforço, faz uma luta para depois vocês conseguirem. Porque quanto mais vocês fizerem para vocês, menos vocês vão trabalhar. Pode ter certeza que eu estou falando para vocês. Quanto menos você fizer para vocês, deixar na mão dos outros, mais vocês vão trabalhar. E isso vai provocar um desequilíbrio muito forte na vida de vocês, fora do trabalho de vocês. Gente, um abraço.